pessoal, tudo bem? Eu sou a Ferra Vaga e, bom, depois daqueles vídeos um pouquinho mais descontraídos, sem falar dos Estados Unidos, que eu postei por último, sobre a minha viagem para Uberlândia, quando eu fui ver meu pai, do aquário e tal, espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo a gente volta a falar um pouquinho de viagens. Várias pessoas têm me perguntado sobre dá para viajar para os Estados Unidos sem falar o inglês? Para quem não pretende fazer um intercâmbio, não tem tempo para isso, mas gostaria de ir para lá, de passear, seja Califórnia, Orlando, conhecer Nova York, enfim, tem vários lugares bacanas. Dá para ir sem inglês? Gente, dá, e esse vídeo é especial para falar sobre isso, para dar algumas dicas do que você pode fazer para conseguir se virar por lá, mesmo sem ter o inglês. Vamos a elas? Bom, eu anotei tudo aqui no meu caderninho para não esquecer das dicas, e eu vou lendo aqui para uma colinha básica e vou conversando com vocês, ok? Bom, a primeira dica é, principalmente nos lugares mais turísticos, ali entre Califórnia, Orlando, até Nova York, se você não fala o inglês, talvez você tenha algumas dificuldades, primeiro, em aeroporto e segundo, nas lojas. Porém, normalmente, quando você não fala o inglês, tem alguém que fala espanhol. E pra gente facilita muito se a pessoa falar pelo menos o espanhol com a gente. Então, isso já é uma ajuda bacana, por mais que a gente não fale o espanhol, portunhol, a gente enrola e dá pra gente conversar e se virar e se entender. Então, assim, se você não fala inglês, pergunte por alguém que fale o espanhol. Nem que esteja no próprio inglês e decorar aquela frase básica, do Speak Spanish. E se a pessoa não falar o espanhol, provavelmente ela vai tentar encontrar alguém que fale para te atender. Próxima dica, tenha tudo anotado. Faz o seu roteiro e deixa tudo anotadinho, a hora que você tem que estar em cada lugar, o endereço de tudo. Porque assim, se você entra num táxi, por exemplo, e você não sabe falar onde você tem que ir, nada como ter num papel anotado o endereço do lugar que você tem que ir, seja um passeio, hotel, alguma coisa, e você mostrar para o taxista, ele vai saber te levar. Você não vai precisar falar aquilo para ele, basta o endereço para ele saber onde você tem que ir. Que mais? Os nomes das coisas, o nome dos lugares onde você tem que ir. Às vezes você não precisa pedir uma informação, alguma coisa, mas você não sabe falar aquilo que está escrito. Mostra, as pessoas vão te ajudar. Essas legendas ajudam pra caramba, experiência própria, de início eu cheguei a fazer isso. Endereço do hotel é uma coisa que é muito importante você ter na carteira. Você pode se perder, pode acontecer várias coisas quando você vai estar andando pelas ruas, vendo alguma coisa e aí não sei mais voltar, me perdi. Isso é muito comum acontecer. Você precisa voltar para o hotel. Nada como ter o nome do hotel e o endereço dele na carteira, que é o seu ponto de partida para qualquer coisa. Se perdeu, volta para o hotel e começa de novo. Então, para dar para um taxista, para perguntar para alguém na rua como você chega naquele lugar, tenha sempre nome do hotel e o endereço na carteira, além do papel do roteiro que eu falei agora há pouco. Outra coisa que é importante, dentro da bolsa, da mala, qualquer coisa, uma mochila, tenha sempre um bloquinho e caneta na mão, lápis, alguma coisa. Por quê? Se não der certo, você não souber explicar o que você estava falando, não conseguiu verbalizar, nada como papel e caneta e você faz um desenho. Você não precisa ser o desenhista, mas é uma forma que você consiga desenhar aquilo que você está precisando, onde você quer chegar. Isso ajuda. É uma forma de você se comunicar e não precisar do inglês. Outra forma que ajuda muito é pratique mímica. Pode parecer esquisito pensar, nossa, vou pagar mico em plena Nova York, no meio da Disney. Não, você não vai pagar mico. Muita gente faz isso porque não sabe o idioma. Então, a mímica ajuda, o desenho ajuda, as coisas escritas ajudam. O que não adianta, que é uma coisa que a gente vê muito, que a pessoa entra num certo desespero que não consegue se comunicar e ela começa a falar em português bem articulado assim, para ver se o outro que está conversando com ela entende o português, embora a pessoa não fale português. Gente, não é ridículo? Mas a gente faz isso, é inconsciente. Quando você vê, a pessoa já fez isso, porque ela está tentando se expressar de alguma forma, só que não adianta. Então, assim, texto escrito, desenhos e a mímica é o que vai te ajudar se você não falar o inglês realmente. Uma outra coisa que é legal. Às vezes você sabe um pouquinho de inglês, mas não sabe muita coisa.
E na hora de você pedir uma informação, uma explicação, dificulta se você faz uma pergunta e a pessoa, né, o americano, enfim, quem estiver te ajudando, te manda assim uma frase com um caminhão de palavras que você não entende, aquilo vira uma sopa de letrinhas, te deixa mais nervoso ainda do que eu, por exemplo, vai estar perdido, não saber chegar e não entender nada do que a pessoa falou. Então, assim, no final de todas as frases, coloca assim um yes or no. Por exemplo, você quer saber se o hotel que você está procurando fica realmente a 2 quadras dali de onde você está. Então, se você falar para a pessoa, please, do you know if hotel X is there 2 blocks? Yes or no? No final, um yes or no te ajuda. Você não precisa construir uma super frase, você precisa ter uma certa noção do que você precisa perguntar e no final um yes or no. A pessoa vai falar yes, e aí nananana, e vai falar mais um monte de coisas. Talvez você não entenda esse monte de coisas que ela vai falar depois, mas você tem a informação principal, yes. Então realmente o hotel fica daqui 2 blocos. Talvez ele vai te falar que fica daqui 2 blocos, se você estiver de carro, por exemplo, olha, mas aí no próximo bloco é contramão, você vai ter que virar, contornar, vir do outro lado. Tudo bem, quando chegar ali na frente você vai ver uma placa de proibido. Continuar, né, a seta lá com o X, você vai entender, você vai dar a volta e isso tudo bem. Você descobre intuitivamente essa informação. O importante é o yes. Ou o no, são 3 blocks after here, sei lá, qualquer coisa do tipo. E entende? São informações que te ajudam, te facilitam a entender a próxima resposta. Outra coisa. Muitas vezes você não entende o inglês, você não sabe falar, mas se você for educado no idioma, as pessoas vão te ajudar. O americano ele é muito solidário. Pode não parecer, né? A gente tem essa imagem que eles são frios, que eles são preconceituosos. São mais frios do que a gente? São. Eles não vão chegar e te abraçar, te beijar como a gente faz. Esse calor humano só tem no Brasil, né? O americano não é assim, mas é puramente cultural. Agora, ele vai te ajudar, ele vai tentar ser solidário com o turista. Isso é muito comum lá. Porém, americano exige educação. Então, assim, muito obrigado, por favor, com licença, né? Que é o sorry, please, thank you, ajuda muito. Excuse me, né? O com licença, ajuda você a mostrar que você tem educação e depois disso você pode até falar, né? Desculpa, eu não entendo muito bem o inglês, mas eu preciso saber disso. E aí você pode até decorar realmente algumas falas dessas. Uma frase que me ajudava muito era falar para a pessoa que estivesse me atendendo ou que estivesse tentando me ajudar, ser muito sincero e falar, olha, desculpa, mas eu não entendo muito bem o inglês, você pode falar mais devagar, por favor? Isso ajudava muito. As pessoas respeitam isso, elas respeitam o seu tempo. Por quê? O ritmo que eles falam pra gente vai ser rápido, a gente não entende tão rápido, tão facilmente aquilo que eles estão falando. Então pedir para eles falarem mais pausado ajuda bastante. Então fica essa dica também pra você. O que mais? As dicas aqui anotadas são essas, então lembra sempre disso. Uma coisa que é legal, já que você vai ter um caderninho para você desenhar, deixa algumas frases anotadas ali, já com a tradução que você pode usar, de onde fica o restaurante, onde fica o mercado, onde eu pego um táxi, que mais? Pedir algumas coisas, por exemplo, posso experimentar tal roupa, né? A gente fala experimentar, eles falam de testar, alguma coisa assim, que é o can I try, nananana. Então, isso te ajuda a ter essas frases já anotadas para você não esquecer, porque na hora que você precisa, às vezes dá um nervoso e a gente esquece o que a gente precisa falar. Então, enfim, tem algumas dicas então aqui nesse vídeo que eu espero que ajudem vocês. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, não esqueça de postar aqui nos comentários que eu vou tentando responder vocês. De repente, dependendo da quantidade de dúvidas, até gera um post novo, né? Um vídeo novo ou um post lá no blog do Califórnia ou do Orlando, vai depender das dúvidas. E, bom, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar aqui no joinha para ajudar a divulgar e mais pessoas terem essas informações. Eu espero que vocês tenham uma viagem incrível, que vocês consigam realizar esses sonhos e não se limitem por conta do inglês. Se você tiver muito medo, assim, de repente na primeira viagem é legal ter um guia brasileiro. Às vezes você forma um grupo e tal e leva alguém que já conheça, que faça. Eu faço muito disso, né? De ir com grupos que se formam e que me procuram para levar essas pessoas
para lá, para fazer o roteiro, para fazer a parte de motorista mesmo, porque eu já conheço os caminhos, de fazer as traduções, ajuda você a se sentir mais em casa na primeira viagem. Depois na segunda, na terceira você já consegue ir sozinho, porque esse trauma, esse medo já passou. Mas não se permita bloquear por conta de medo de idioma ou de medo de sair do país, ok? Vale muito, a experiência é incrível e com certeza vai te ajudar muito a evoluir mesmo e a quebrar os seus medos e os seus receios com o mundo no geral. Bom, é isso. Se você não se inscreveu ainda no canal, não se esqueça de clicar em inscreva-se ou aqui dentro do YouTube, que tem o botãozinho vermelho, ou dentro do vídeo no botão assine para se inscrever e receber os próximos vídeos. Avalie o vídeo pra mim, não esqueça de comentar e a gente se vê no próximo vídeo então. Fiquem com Deus e tchau, tchau!